A gente não trabalha com cinematografia, mas assim, os processos são os mesmos. A gente trabalha com um negócio paralelo, que é legal comentar, que é o filme de cinema 35 rebobinado em bobinas de filme fotográfico. Então a gente começou isso lá atrás, achando estoques assim de filme que se gravava filme mesmo, cinema, filme de e cinema. campanhas, que é o formato 35, né? Que é esse mesmo formato que a gente tá vendo. Que ainda é usado no cinema, e aí a gente pegou uns estoques desses filmes e começou a pesquisar, por exemplo, esse filme foi o mesmo filme usado para gravar o Amélie. Aí eu peguei um aqui que tinha ali fácil, esse é da leva nova, esse daqui a gente chamou de Era Uma Vez no Lab Lab, que é o mesmo filme usado no Era Uma Vez em Hollywood, que é o Vision 3 Que 500T. eu me lembro de ter ouvido falar que foi filmado todo. Sim. Aí a gente fez isso, que é Eu pegar as passo pra mim latas de filme de cinema originais, que assim, legal. e rebobinar Peraí, em deixa eu chegar pertinho. rebobinar em bobininhas usadas. Aê. Esse é um exemplo dos que a gente vende ainda hoje em dia, assim. Vocês que bacana. vendem mesmo esse A gente compra as latas, que vem com 400 pés ou 1000 pés, que é o que se usa para filmar mesmo, original. Rebobina ele nessas bobinas usadas, né? Então, depois, sempre que a gente Mas revela... são filmes que não foram utilizados Não, pelo cinema. são filmes estão zerados. virgens, frescos Tá, para usar. Que E aí, máximo. a gente, como o filme, esse formato, né, que você estava mostrando, que é o que a maioria das pessoas usa, que é da bobina, é um filme que veio do cinema, ele não era originalmente fotográfico, então ele tem a mesma bitola que a gente fala, o mesmo tamanho, a mesma mesmo tamanho. perfuração. Mas Então por ele é ser o de mesmo. cinema, ele tem alguma coisa nele que o tornava superior por ser para cinema? Então, a diferença, assim, para cinema são questões mais técnicas. Então, o processo de revelação é diferente. E também ele tem uma camada extra que a gente chama de rangette, que é uma camada de uma cera preta, que ela tem uma função de anti-halo. Para quem não sabe, o halo é esse esmaecimento que você vê em volta da luz Tipo quando aquela- a lente. Quando você coloca um dedão na lente, Uhum. e aí você vê aquela névoa em volta, isso é o halo. No cinema, a gente tem que ter isso porque tem que ter essa camada, por quê? Pra ter esse anti-halo, que tem nos filmes normais também, mas também porque o filme fica rodando lá quando tá sendo filmado muito rápido. E aí pode gerar energia estática e dar faísca, e essa faísca sensibiliza o filme. Então tem essa Caramba, camada já que pode é pegar pra... fogo. Mas então o filme de cinema tem essa camada extra. E ele tem um processo de revelação específico. Por isso que eu falei, você comentou dos processos de revelação que a gente desenvolveu lá. Um deles foi para revelar cromo, o outro foi Pra uma isso. alternativa para revelar o filme de cinema da forma correta. E não no Caramba. E em termos de processamento normal. durabilidade, esses filmes de cinema tendem a durar mais? Ou Acho que é a mesma ou coisa, Mesma igual? coisa, mesma coisa. A estrutura dele é muito parecida. A diferença é que o agente revelador que usa nele versus um colorido negativo tradicional é diferente. Então você pode cruzar, que a gente fala, que é revelar esse filme de cinema no processo do colorido negativo. Vai sair legal, mas pode prejudicar a máquina, o equipamento. Só que ele vai ter um desvio de cor. Então a cor não vai ficar perfeita. Isso que eu ia te perguntar. Se no resultado final você ia ver uma diferença, uma cor mais lavada Ia ou ver. mais. Ia ver a enfim. diferença, ia ter um desvio de cor, que muitas vezes você corrige digitalmente, mas cada um tem o seu processo. Então, assim, muitos laboratórios no mundo revelam filme de cinema, que a gente começou isso lá em 2018. Não, 2019 a gente começou a vender esses filmes de cinema. Quase ninguém fazia isso, porque tinha ainda filme acessível em todo lugar. E aí, no mundo inteiro teve esse movimento também. Então, hoje, você compra filme cinematográfico para uso fotográfico no mundo inteiro. E aí, a maior parte dos laboratórios revela ele no processo C41, que é o processo do colorido negativo, aquele mais normal, o mais convencional. Aí você tem um desvio de cor, mas muita gente usa isso como estética. Claro. Então, tem muita gente que pede pra gente, fala, vocês revelam no processo errado, vocês fazem cruzamento. Desses filmes específicos, a gente não faz cruzamento porque ele pode, essa camada que eu falei que Pode tem dar essa, que é o problema rangette, vai na- se na dissolver máquina. ali no químico, pode entupir os filtros de circulação de químico, pode estragar o equipamento.